Muito feliz de estar aqui. Estamos hoje com a casa cheia. Meu Deus, que coisa linda! O Espírito Santo está acrescentando mesmo vidas para este lugar, porque Ele tem algo muito lindo para fazer. Então você que está nos visitando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós te amamos. Essa casa é sua. Isso não é simplesmente uma música. Essa é a verdade de Deus para você. Essa casa é sua, porque é a casa do seu Pai, a casa do seu Deus. Sinta vontade aqui. Amém? Como nós temos visitas muito especiais, eu queria começar agradecendo a visita mais que especial dos meus pais que estão aqui hoje, ali no fundo. Uma honra ter eles aqui com a gente. É a primeira vez que eles vêm. Não vou pedir para eles ficarem em pé, para eles não ficarem bravos comigo. Mas nós temos várias presenças especiais. Todos são especiais, lógico. Mas eu queria ver a galera que veio de Marília. Se vocês puderem se colocar em pé, a galera de Marília. Olha aí. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus pela vida deles. Olha que galera linda. Vocês são parte da nossa família. Sintam-se em casa. Amamos vocês. E vamos queimar junto. Amém? Glória a Deus. Eu queria também ver quem nos visita, que não é de Marília ou de qualquer outra cidade, que é daqui de Bauru, que está nos visitando hoje pela primeira vez. Será que você pode se colocar em pé, rapidinho, só para a gente identificar e louvar a Deus pela sua vida? Quem nos visita aqui? Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Vocês são muito amados, viu? Muito bom estar aqui. Sintam-se em casa. Gente, vamos continuar ouvindo o Espírito e nos rendendo à voz dEle. Hoje, o tema da mensagem é decisão. Não sei se já está projetado aqui, já. Só não observe no cara do fundo que vai estragar a foto, mas olha só aqui no tema, decisão. Vocês podem ver que está entre parênteses o in, para dar realmente dois sentidos para uma palavra, que pode significar duas coisas: indecisão ou decisão. Porque nós iremos ver que as duas possuem impacto muito grande nas nossas vidas, tanto o decidir como o não decidir. Na última vez que eu estive aqui com vocês, que eu falei sobre viva o propósito, de propósito, eu falei que a vida ela é feita de escolhas, é feita de decisões. Por exemplo, eu tenho certeza que você já fez várias decisões só da sua casa até aqui, só nesse percurso, só nessa preparação para o culto. Quer ver? Primeira coisa, você decidiu vir, você decidiu estar aqui. Você poderia não estar aqui, você é dono do seu corpo. Então a primeira coisa, você decidiu estar aqui. Eu tenho certeza que foi a melhor decisão que você tomou nesse dia, nesse momento. Você também continuou tomando decisões. Espero que você tenha decidido tomar banho, né? Se arrumar, para que você não derrube o irmão na unção da caatinga, do urubu. Mas você decidiu tomar banho. Foi uma decisão, você poderia ter vindo sem tomar banho. E aqui eu sei que as mulheres, as meninas têm um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais propensas à indecisão, mas conseguiram decidir a roupa, conseguiram decidir o sapato, o tênis, conseguiram decidir a maquiagem, conseguiram decidir o perfume. Lutaram muito, mas decidiram e vieram. Mais decisões. E aí a gente poderia continuar como decisão, se vou de Uber, se vou de carro, se vou de carona, se vou com meu pai. Decisões e mais decisões, para mostrar que a nossa vida, ela é feita de escolhas, decisões. E obviamente, decisões que vão produzir um resultado, vão ter um impacto. Então, como da outra vez nós chegamos a falar um pouco de escolhas para falar do propósito, mas eu quero focar hoje nas consequências mais reais de se decidir ou não. Porque eu achei muito legal uma frase, não encontrei o autor, se é filosófica, se é frase da galera, mas eu gostei. Disse assim, que decisões têm consequências, indecisões mais ainda.
Porque às vezes a gente acha que só quem decide corre o risco, mas quem não decide corre um risco ainda maior. Nós vamos ver aqui. Nós podemos já falar de alguns exemplos mais práticos de indecisão, e eu tenho vários desses. Eu lembro uma vez que eu estava querendo comprar um tênis, mas estava meio indeciso se ia comprar por causa do valor, sabe, se não ia entrar numa promoção ou não, mas era um tênis muito legal, que estava ali no site e tal. Aí eu fiquei naquela indecisão, compro ou não compro, né, e aí ficava esperando ver se tinha promoção. Aí passou outro dia, eu fui lá, vou comprar, cadê o tênis? Esgotado, produto esgotado. Consequência, eu não me decidi naquele momento, fiquei indeciso, fui querer buscar o produto no dia seguinte, cadê? Consequência. Lógico que estou falando de uma consequência mais leve, de algo leve, material, mas não deixa de ser fruto da minha indecisão. Mas nós podemos falar de algo mais sério, e eu também tenho um testemunho nessa área. Graças a Deus um testemunho positivo, mas eu sei que muitas pessoas já tiveram testemunhos negativos com essa indecisão. Por exemplo, às vezes você sabe de um amigo seu, de uma amiga sua, de um parente seu, que está passando por um determinado tipo de luta, está enfrentando um vício, está com uma doença de alma, sabe que está gritando por Jesus, mesmo que às vezes ele ou ela ainda não saibam. E aí você já é um embaixador, uma embaixadora de Cristo, você já sabe pela palavra que você detém toda a autoridade que estava em Jesus para curar, para libertar, para manifestar o reino, porque embaixador manifesta a sua nação, representa a sua nação. Só que você fica naquela indecisão, naquela vergonha de ir falar de Jesus, ou de amar como Jesus, ou de orar por aquela vida. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo, e aí de repente acontece algo terrível. Essa pessoa que tentou o suicídio, de repente ela consegue. Essa pessoa que está presa a um vício, de repente ela ficou presa e agora ela não sai mais, está internada numa clínica. E aí a nossa indecisão gera uma consequência. Será que se ela não ouvisse a voz de um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, impregnado pelo poder dos céus, ela não teria uma libertação ou receberia a cura? Então indecisões, elas geram mais consequências do que as decisões, porque você sabia que poderia fazer e não fez. A minha experiência é que faz alguns meses eu fiquei sabendo de um rapaz lá da minha cidade. Eu não conhecia ele, só de vista, sabia onde era, ele trabalhava perto lá do escritório do meu pai, e de repente eu fiquei um tempo, né, eu fiquei mais aqui em Bauru, acabei me conectando mais aqui em Bauru, e eu fiquei sabendo que ele contraiu um câncer. E aí, quando eu fiquei sabendo, já estava num estágio bem avançado. Eu só conhecia ele de nome. Eu lembro que foi até minha mãe que falou que ele estava com câncer para mim no carro, e eu fiquei muito impactado, porque eu nunca tinha conversado com ele, mas sempre cumprimentava na rua, sabia quem era. E na hora que minha mãe estava contando, eu senti muito forte no meu espírito de ir até lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso orar para essa pessoa. Eu preciso, no mínimo, levar para ele a vida eterna. E aí eu fui, peguei o endereço dele, fui perguntando, cheguei numa parente que era mais próxima a mim, consegui, perguntei se eu poderia ir. Ele tinha acabado de chegar de várias sessões de quimioterapia, estava no hospital estadual, e a última fala do médico foi: leve ele para casa para morrer lá. E ele foi para casa. E aí eu cheguei lá, a esposa me recebeu, me apresentei, perguntei se eu poderia entrar, se eu poderia orar. Ela falou: claro, pode ir. E aí eu lembro que eu cheguei lá, ele estava na cama. A hora que eu cheguei, comecei a falar, chamei ele pelo nome, comecei a me apresentar. E quando eu comecei a falar a respeito do motivo pelo qual eu estava ali, ele levantou assim, ficou de sentado, e olhando para mim assim, e ouvindo. E aí eu comecei a conversar com ele, falei do evangelho, dei as boas notícias para ele, falei da cura. Eu lembro que eu recitei para ele Isaías 53, e ele estava ouvindo, aí eu perguntei para ele, falei: cara, você quer entregar a sua vida para Jesus, para que você experimente tudo isso que eu estou falando? Ele falou: sim. Você repete uma oração comigo? Repito. E aí ele começou a repetir a oração. E aí ele repetiu toda a oração, entregando a vida para Jesus. No final eu orei por ele, orei pela cura, orei com fé. Saí de lá, ele falou: agora eu posso deitar? Estou com um pouco de dor. Eu falei: pode, lógico, deitou. E aí eu saí assim,
confesso que um pouco frustrado, porque eu pensei que ia acontecer algo surreal ali, que ele já ia levantar, começar a pular. Fui curado, não estou sentindo mais dor, e não sei, porque não conseguia nem mexer de tanta dor que ele tinha nos ossos. Mas eu saindo com a esposa e a filha, elas estavam meio impactadas, e aí eu fui dar tchau, ela falou, peraí, você sabe o que aconteceu aqui? Eu falei, não, eu sei que tive uma oportunidade linda. E ela falou assim, até agora, ele estava inconsciente. Já vieram mais de 20 igrejas orar aqui por ele, e ele não respondeu para ninguém, sequer abriu os olhos. Eu sei que ele estava ouvindo, mas ele ficava ali, não se manifestava. E quando você começou a falar, ele levantou, respondeu, a gente já falou, o milagre está aqui já. Ele estava inconsciente, eu sei que tudo que ele falou para você foi consciente, porque ele não conseguia formular frases. Aí eu comecei a sentir algo tremendo dentro de mim, Deus falando, ele já foi curado, porque o que eu queria era o coração dele. E aí eu saí vibrante, deu acho que 4 dias ele faleceu, nem isso. E aí eu estou contando que é uma experiência positiva, porque eu me decidi. Vitor, você foi cheio de coragem? Fui cheio de medo, cheio de vergonha, sem saber o que fazer, mas eu fui. Eu vou correr o risco de passar vergonha, mas poder manifestar o reino, poder falar do meu Senhor, e se nem me receber eu volto embora. Mas foi uma experiência positiva. Mas, como eu disse, poderia ter sido diferente, se de repente eu ouvisse minha mãe contar sobre a situação dele, e não me movesse. Será que ele realmente receberia Jesus, entregaria a vida para Jesus? Será que agora ele estaria lá, trocando uma ideia com Jesus? Como aquela parábola dos trabalhadores, ele trabalhou pouquinho ali, recebeu um salário igual, mas para trabalhar tão pouco, mas está lá. Então, as indecisões, elas geram consequências. Mas para falar do impacto de uma decisão, eu vi que vocês estavam meio animados, falou, puxa, acho que o Vitão não vai fazer dinâmica hoje, não vai me chamar. Eu peguei você, deixei você ficar mais soltinho. É lógico que eu vou fazer uma dinâmica aqui, claro que eu vou chamar vocês para participar. E eu vou descer aí para ficar bem pertinho. Eu queria chamar algumas pessoas que eu vou mandar compartilhar. Eu sei de algumas pessoas que já tomaram algumas decisões, e eu quero que elas falem o impacto positivo de ter se posicionado, de ter se decidido. Eu vou começar aqui. Eu quero pegar de cara a Lívia. Vem aqui, Lívia. Vou pedir para vir aqui agora. Para quem não sabe, primeiro, a Lívia é minha cunhada, linda, tá? E para quem se empolgou, ela é casada com o Machado, tá? Um cunhado também lindo, né? Que não me dá trabalho, eu amo ele. E eles se casaram faz pouco tempo. Quanto tempo vocês se casaram mesmo? 6 meses. Então eu quero que ela fale, Lívia, qual foi o impacto de você ter decidido falar sim para o casamento? Bem rapidinho, mas fale alguma coisa aí. Quando a gente começou a namorar, a gente sabia que Deus tinha algo muito grande para fazer na nossa vida como casal. E Deus falou que Ele tinha pressa. Então a gente casou com 1 ano e 4 meses juntos. E está sendo maravilhoso, porque a gente está tendo o privilégio de amadurecer junto, de crescer junto como um casal, como família. Formar nossa família, formar nossa identidade juntos. E está sendo uma bênção. Era para você responder isso? Glória a Deus. Aplaude a vida da Lívia. Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu ver lá mais no fundo. Cadê o Dorninha? Dorninha tá aqui? Ele consegue sair ou não? Eu vou ficar paradinho se você vier, eu prometo. Ele tá na câmera. Ó, vem, Dorninha. Não adianta dar desculpa o Zé. Ó lá, valeu, Zé. Ó lá, o amigo Zé ficou no lugar dele. Ele estava feliz da vida, falou, não posso, cara, não tem ninguém para ficar aqui. Ainda bem que o Zé é um homem sensível à voz do Espírito, falou, não, pode deixar. Cheio, ó. Dorninha também, para quem não sabe, recentemente foi aprovado na Unesp, no curso de Educação Física. Dorninha, eu quero falar o impacto de você ter decidido se esforçar, e o que você está colhendo hoje por ter se esforçado e estar fazendo uma faculdade? Eu fiz ano passado a prova, né? E eu estudei, peguei para estudar uns 6 meses. E eu pensei, falei, preciso logo focar e estudar para fazer uma universidade, né? E no curso que eu quero, no curso que eu gosto.
E aí eu peguei firme, né? Porque eu comecei antes da pandemia, fazendo uma outra faculdade, e aí veio a pandemia. E aí, né, como muitas pessoas, né, muitos jovens trancaram a faculdade, né? E eu falei, eu também, porque teve muitos problemas e tudo mais. Aí eu pensei, eu preciso focar agora em estudar, né? Na que eu quero, numa pública, né? E aí eu consegui, peguei 5 meses ali para estudar. Graças a Deus passei, né? Fiquei muito feliz, né? Óbvio, né? Até raspei o cabelão, né? Que o povo sabe, né? E aí eu passei, agora estou ainda online só, né? Infelizmente, mas se Deus quiser em breve vai voltar, né? E também a gente vai levar também, né? Como todos sabem, né? A universidade pública é bem complicado, né? Lá, exatamente, tem que mudar, porque é um meio muito, muito complicado, né? O povo já sabe. E a gente vai fazer isso, né? Mudar, porque na nossa sala tem... que eu vi, né? Porque só vivendo só online é difícil, mas tem eu e mais uns 2 só que é crente, assim, que vai em igreja e o resto é tudo o povo ainda do mundo, exatamente, e mudar aquela realidade daquele povo lá. Isso aí, glória a Deus, vamos aplaudir, viu, Dorninha? Aí, ó, mais um exemplo de alguém que se posicionou, decidiu se esforçar, estudar, perseverar. Eu sei que tem vários outros exemplos de pessoas que passaram em universidades, estou pegando mais algum. Deixa eu pegar um que eu também nunca chamei, para falar de um outro contexto aqui. Eu vou pegar o Mateus, porque eu acho que tem muita gente que não sabe que ele é meu irmão. Então, para vocês já saberem que eu tenho um irmão que frequenta, inclusive estava tocando bateria aqui. Olha lá. Para quem não sabe, o Mateus está namorando. Então, eu peguei um exemplo de alguém que casou, alguém que foi para a faculdade. Então, também alguém que decidiu namorar, né? Lógico, debaixo dos princípios, né? Porque tem um irmão que além de estar em casa, está aqui no ministério pegando no pé. Mas para falar também da posição, da importância dele ter decidido entrar nesse namoro. Sem dúvida, é difícil falar em poucas palavras, né? Uma decisão tão linda e tão importante, né? Que foi pedir a minha princesa Marcela em namoro, né? Foi, sem dúvida, depois de começar a seguir a Jesus com todo o meu coração, a decisão mais importante que eu fiz na minha vida. Eu queria lembrar ela do quão importante foi para mim ela falar sim, né? Ela me dá muita força, ela me apoia de uma forma incrível, né? Inacreditável. E eu lembro uma vez que eu estava começando a me afastar dos propósitos que Deus tinha para minha vida. Comecei, eu não queria escutar muitas pessoas, queria ficar no meu cantinho, mas ela eu estava sempre escutando. Então Deus falou assim, é ela que eu vou ter que usar como instrumento. E eu lembro que eu conversando com ela, né, eu falei, nossa, eu tenho uma saudade de participar dos ministérios da igreja, de me envolver de novo, eu amo, eu sempre quis, sempre estive envolvido em todos os ministérios e eu não sei o que acontece, eu estou me perdendo, meio perdido. Aí ela muito usada pelo Espírito Santo, não sei se ela vai lembrar, mas eu tenho até o print do WhatsApp que ela falou assim para mim, talvez você esteja se perdendo porque você não fixou a identidade de Deus na sua vida. Você precisa fixar e voltar a esses princípios, porque é tão lindo te ver orar, é tão lindo te ver cantar, né? E aí, nesse momento eu lembro que eu olhei e o Espírito Santo tocou tão forte, né? E a partir dali eu fixei minha identidade, hoje eu estou aqui, hoje nós estamos aqui, né? E agora eu queria tomar uma outra decisão, né? Eu queria aqui... no meio dessa igreja, dessa galera que eu amo, desse ministério que eu amo, eu queria fazer uma pergunta para ela, muito importante. Eu vou dar até o microfone para ela responder. Marcela Taniguchi Betoni, você aceita se casar comigo? Sim, claro que sim.
só uma última coisa para falar rapidinho. Eu lembro que no começo do nosso relacionamento era muito difícil eu e a Marcela, a gente se envolver no ministério juntos. Normalmente, às vezes eu estava sozinho, mas recentemente ela se batizou, né? E eu queria só falar uma coisa. Às vezes a gente pensa que está muito distante de algo acontecer, que Deus tem preparado, de uma promessa, mas é uma coisa que a gente esquece, que é uma coisa básica. Não é nós que fazemos, é Ele. Não somos nós. A gente fala assim, eu não vou conseguir. É Deus que faz, é o Espírito Santo que age. A gente só tem que estar cheio dele para transbordar e encher os lugares. Amém? Obrigado, galera! Que é isso, hein? Só emoção! Aleluia! Glória a Deus! É isso aí, ó. Nada mais do que a prática para falar sobre o princípio espiritual. Tomou uma decisão e agora vai colher os frutos da decisão. Com certeza tem muitos desafios, mas o casamento nasceu no coração de Deus. Amém? Vamos continuar agora. Amém? Vamos concentrar essa energia, essa alegria para o que o Espírito quer entregar para você, porque Ele tem algo para você também. Tem emoções para você, tem convicções para você. Então, trouxemos aí exemplos do impacto de decisões. Olha só o impacto de uma decisão. As consequências que mudam para a vida. Para a vida, desses 3 exemplos e vários outros exemplos. E é lindo porque Deus nos leva a esse lugar de decisão. Porque Ele, que é a própria palavra, gera pela palavra, Ele é o alfa e o ômega, mas Ele sempre está decidindo, Ele está dando ordens, gerando com as decisões. Nós temos decisões lindas, constrangedoras da parte de Deus. A primeira decisão, Ele decidiu criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança para se relacionar com Ele. Ele decidiu. Ele estava criando ali, criando o universo, criando as estrelas, criando o firmamento, criando as águas, os animais, a vegetação, e Ele decidiu, façamos, junto ali a reunião da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem. Ele decidiu, e Ele fez. Deus decidiu nos amar, antes que a gente decidisse se render a esse amor. Então, às vezes a gente fala, eu amo a Deus, e é verdade isso. Mas antes de você, Ele já te amava, porque está lá na palavra, 1 João, capítulo 4, 19, nós o amamos, porque Ele decidiu nos amar primeiro. Deus decidiu enviar o seu único Filho, como oferta, como um sacrifício pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. Ele decidiu entregar o seu bem maior. Então tudo isso são decisões que geram consequências. Quando Ele decidiu entregar Jesus e nos dar a salvação, hoje Ele pode ver os filhinhos dele fazendo uma bagunça no mundo. Hoje Ele pode ver os filhinhos tomando posse dessa verdade e puxando outros para a mesa do banquete, levando cura, levando a própria salvação, o impacto de uma decisão. E olhando para a Bíblia, continuando olhando para a Bíblia, nós temos a vida de um cara que me impacta demais com a postura. Porque quando a gente fala de decisão, a gente fala de postura, de se posicionar. Decisão não é falar sim para tudo. Decisão é se posicionar do jeito que Deus quer que a gente se posicione. E esse cara que me inspira é Daniel. Pensa num cara que eu olho para ele e falo, não é possível, cara. Se não tivesse na Bíblia, eu ia achar que ele não era humano. Porque para quem conhece, você vai ouvir de novo, mas para quem não conhece, existe um cara na Bíblia, Daniel, que quando ele aparece na história, ele era um simples adolescente, um jovenzinho, que pertencia à tribo de Judá, lá de Israel. Ele junto com vários outros eram de posições destacadas, eram inteligentes, era ali um príncipe. E aí de repente, o reinado da Babilônia
que estava sendo dirigido por um rei muito mau, Nabucodonosor, decide invadir Israel, toma Israel, leva todo mundo cativo, e aí ele dá uma ordem lá para o seu chefe dos eunucos, Aspenaz, falou: é o seguinte, quando você invadir Israel, faz lá, traz os bens, pega tudo, pega um monte de prisioneiros, só que assim, escolhe dentre os vários que tem lá, os que se destacam, os mais inteligentes, os mais bonitos, os que têm uma melhor aparência, maior vigor, pega essa galera. E dentro dessa galera estava Daniel, tinha também ali os outros nomes que são citados, Ananias, Misael e Azarias. Mas, como vocês podem ver no capítulo 1, versículo 6, não eram só eles. A Bíblia deixa claro no versículo 6, dentre esses jovens estavam, aí fala Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, foi uma galera para a Babilônia, uma galera que teve a mesma cultura, uma galera que teve o mesmo ensino, uma galera que conhecia o mesmo Deus, uma galera que tinha acesso à mesma palavra, os mandamentos, e eles foram para lá. Só que quando essa galerinha chega na Babilônia, todo mundo começa a ver lá, ó, tá aqui esses banquetes, essas comidas, a mesma comida do rei. Nós temos um ritual aqui de consagração, mas não tem problema, pode comer. Tá vendo aquelas mulheres ali, tá vendo aquele harém? Vocês podem se satisfazer, não importa que você é menor de idade, pode beber, pode ter prazer à vontade. Só vai seguir as nossas regras e adorar os nossos deuses. E aí tá toda aquela galera ouvindo e tá Daniel no meio. E lá no versículo, um pouco mais à frente, do capítulo 1 de Daniel, no versículo 8, a palavra diz bem claro para a gente que Daniel começa a olhar tudo isso, e olha aqui o poder da decisão. Daniel, contudo, decidiu, aqui, acho que está em outra versão, mas na versão NVI, está Daniel, contudo, decidiu. Repita comigo, decidiu. O poder da decisão. Então aqui, pelo menos na minha Bíblia, confere isso na sua, tá assim, não está assim para a gente. Daniel, contudo, foi impedido pelo anjo ou arcanjo Miguel. Daniel, contudo, não foi impedido pela voz de Deus no meio do caminho. Daniel, contudo, não foi impedido por um cometa que caiu no chão e dentro deles tinha um papel dizendo: não se contamine. Está alguma coisa diferente na sua Bíblia? Porque na minha está: Daniel, contudo, decidiu. Ele decidiu. Ele decidiu. Os outros não decidiram, fizeram. E ele fala: eu decidi o quê? Não me tornar impuro com essa comida e com esse vinho do rei. Ele falou: ó, posso me abster? Posso me abster? Posso ter um estilo de vida diferente? E nós sabemos que ele colheu uma consequência dessa decisão, porque todas as decisões têm uma consequência. Isaac Newton quis chamar isso da sua terceira lei de física: toda ação gera uma reação. Então ele agiu, e aí teve uma reação. Ele provocou o sobrenatural com a sua fé, e Deus reagiu e fez dele o homem mais respeitado na Babilônia. Fez dele um governador com a idade que muitos nem estavam pensando ainda sobre política. Daniel colheu um fruto tão precioso da sua decisão, que ele conseguiu, foi através dele, na idade jovem, ele conseguiu converter o coração do rei mais malvado, o rei mais terrível daquela época. Porque Nabucodonosor só ouviu sobre o Deus verdadeiro e se rendeu a ele por causa de Daniel. E ele deixa claro isso. Toda ação gera uma reação, toda uma decisão gera uma consequência. Então ele decidiu. E aí, beleza, você vai olhar para mim e falar: cara, você me convenceu, eu já sabia disso, porque eu já decidi várias vezes e deu ruim, já fui indeciso e deu ruim. Só que, Vitão, cara, me ajuda. O grande dilema meu e de todos os jovens da humanidade é: como decidir do jeito certo? Como decidir de um jeito que não vai me trazer consequências ruins? Como decidir de um jeito que não vai ser fruto do meu desejo carnal, do meu coração humano? Porque, Vitão, eu lembro que você falou na última pregação sobre propósito, que era para a gente tomar cuidado e não seguir os propósitos carnais, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E aí, você até vai falar para mim: lembra, Vitão, dos versículos? Quais eram os versículos que falavam sobre o coração do homem? Eu quero ver se está anotado. Jeremias 17:9, que nós lemos da última vez, que fala assim: o coração
é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, Vitão, eu tenho medo disso, porque o coração é enganoso, meu coração me engana, e eu quero decidir, eu quero me posicionar, mas eu estou com medo de seguir o meu coração e errar, e seguir a minha carne, eu tenho medo disso. E é verdade, você deve ter medo disso mesmo, porque o meu coração, ele é enganoso. Se nós seguirmos os impulsos dele, nós podemos errar. Mas preste atenção num detalhe nesse versículo, principalmente o de Provérbios 19, 21. Muitos são planos no coração do homem. Coração do homem. Você sabia que o coração de Deus não é enganoso? O coração de Deus, ele não erra, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E aí, para deixar você mais inspirado, ele compartilha o coração dele com a gente. Ele deixa a gente decidir com o coração dele, porque ele compartilha os segredos do seu coração para mim e para você. Está na palavra de Deus. Então, essa é a chave. A gente talvez tenha medo porque ainda o nosso coração talvez não foi dado para ele. Porque às vezes o nosso coração ainda está no domínio da carne. Então ainda é um coração do homem enganoso. Mas quando a gente entrega para o domínio do Espírito Santo, ele se torna o coração de Deus, o coração do Espírito. E aí as nossas decisões são guiadas, direcionadas. E aí nós somos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a primeira chave é essa, para nós tomarmos a decisão. Então, primeiro, se você está aqui e falou, caramba, eu não sabia dessa chave, como que eu vou receber esse coração agora de Deus? Eu não tenho, eu quero isso, que coisa incrível. Já pensou poder tomar as minhas decisões ouvindo primeiro aquele que me criou, aquele que conhece os meus dias, aquele que sabe quantos fios de cabelo eu tenho? O primeiro passo é você entregar, é você declarar, é você confessar com seus lábios: Deus, eu entrego o meu coração a você. Eu confesso que Jesus, Ele é o meu Senhor. E eu falo que Ele é o meu Senhor porque Ele é o Senhor da minha vida, Ele está no domínio, então estou entregando meu coração. Eu creio aqui no meu coração que Ele é esse Jesus maravilhoso que ressuscitou dos mortos, venceu a morte, que me purifica do pecado. Então o primeiro passo é: entregue o seu coração a Ele. Para ter o coração como o dele, faça esse transplante, dê o seu para Ele. Como? Simplesmente declarando com os lábios e crendo no coração, por fé. É o primeiro passo. Porque o segundo passo, depois que você faz isso, é que você vai receber um novo morador no seu coração. Você vai receber alguém que vai te ajudar e te auxiliar, que é a pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E eu quero te convencer mostrando na própria palavra, para te dar a garantia disso. Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o que eu acabei de falar para vocês aqui no primeiro ponto é a palavra da verdade, né? O processo para entregar a vida para Jesus. Então, quando vocês ouvem isso e creem, quando vocês declaram, quando vocês se entregam a Jesus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quando você faz isso, vem algo, te sela como uma propriedade. Lá em 2 Coríntios 1, 22, fala exatamente o que ele pega para ele, o que ele toma para ele. 2 Coríntios 1, 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Onde que ele colocou o seu Espírito, de acordo com o versículo? Peraí, acho que a nossa Bíblia está diferente, peraí. Vou ler de novo, aí a gente tenta mais uma vez. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. Deus nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, quando você entrega o seu coração a Ele, vamos lá, presta atenção. Onde que Ele coloca o Espírito? Ele pôs o seu Espírito onde? Aê! Então, você não precisa ter medo de tomar suas decisões, porque quando você segue esses passos, o Espírito Santo possui a sua vida e Ele começa a te dar o coração do Pai,
um coração guiado pela voz dEle, um coração cheio da presença dEle. Então as suas decisões agora não são simples decisões, são decisões orientadas, auxiliadas, e é por isso que Ele chama o auxiliador. Romanos 8:26, Ele nos auxilia na nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então nós temos isso em nós, esse é o coração. Por isso você não deve temer em tomar suas decisões, desde que você tenha tomado essa primeira decisão de deixar Ele habitar você. Então agora você passou de coração do homem para coração do Espírito Santo. E é lindo, porque Deus nos dá essa garantia de gerar mesmo esse coração. Mesmo antes da vinda do Espírito Santo sobre a carne, habitando nos homens, Davi, alguém que era apaixonado pela presença, ele escreveu lá no Salmo 51, versículo 10. Ele estava já gerando nele, se movendo em fé, ele fala: Deus, cria em mim um coração puro. Então, vamos lá. Se Davi está falando para Deus criar nele um coração, obviamente não quer dizer que ele não tinha um, certo? Porque ele está declarando, ele tinha o coração no mínimo órgão, porque ele está falando, está escrevendo, e ele já tinha um coração, mas ele não estava contente com esse coração carnal dele. Por isso que ele fala: Deus, cria em mim um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi exerceu fé naquilo que movia ele, ele pediu. Davi ainda não tinha recebido essa revelação, mas Davi estava trazendo à existência coisas que ainda não existem, porque ele sabia do poder do Espírito, que foi o mesmo que possuiu seu coração para ele enfrentar o gigante Golias e vários outros gigantes. Olha só, promessa de Ezequiel 36, versículos 26 e 27. É Deus falando através do profeta, há milhares e milhares de anos atrás: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Olha a promessa de Deus: eu vou dar um coração novo. Qual é esse coração? Ele não vai colocar um outro coração, um outro órgão aí dentro de você, porque não precisa. É um coração segundo dele, é um coração gerado no Espírito, pelo Espírito Santo. É esse coração que Ele quer nos dar para nós tomarmos as nossas decisões e não termos medo das consequências. Então, eu quero inspirar isso em você, essa fé em você, de receber esse coração hoje, se você não recebeu. E se você já recebeu, eu quero que ele aqueça hoje. Quero que ele aqueça mais com o calor do Espírito, para que você tome decisões que você não está conseguindo tomar, porque existe algo aí chamado medo falando mais alto. Mas hoje nós vamos calar essa voz pela unção e poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Amém? Então beleza, agora a gente viu que dá para receber o coração de Deus e ficarmos tranquilos em tomar decisões. Mas não adianta nós recebermos um novo coração se nós não o alimentarmos, porque o nosso coração órgão, ele também precisa de alimento. Ele precisa de sangue rico em oxigênio para fazer a sua função, senão ele para. E esse coração novo que Deus cria quando a gente pede, esse coração novo que Deus cria quando a gente se rende ao Espírito, ele precisa de um alimento. Porque senão você vai saber disso, você vai ser selado com o Espírito, mas aí você para de ir na fonte. E aí você para de explorar as riquezas do conhecimento de Deus. E aí você começa a pecar por falta de conhecimento. Não é por falta da presença, é falta de conhecimento do que você pode buscar na presença de Deus. Então, nós precisamos desse alimento. E qual que é o alimento de um coração movido pelo Espírito? É isso aqui, ó. É a palavra. A nossa geração, essa geração de jovens, de adolescentes, para viver esse avivamento que você está lendo nos seus livros, está te inspirando, que você está lendo nesse livro maravilhoso, a Bíblia, a palavra de Deus. Para nós vivermos o avivamento, nós temos que comer isso aqui. Isso daqui tem que estar dentro de nós, porque na Bíblia, nessa palavra aqui, tudo que está aqui dentro é espada, é instrumento de ataque, é a espada do Espírito de Efésios 6. Então não adianta receber o coração e deixar ele parado, inoperante, porque eu não estou alimentando. Nós precisamos decidir com o auxílio do Espírito, mas nós precisamos alimentar o nosso coração com a palavra.
que é verdadeira, a palavra que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está aqui, para eu saber o que está disponível no reino dos céus, para saber o que eu posso, o que eu não posso, está aqui. Então, primeiro passo, receba o coração do Espírito, deixa Ele fazer essa troca com você. Segundo passo, não saia da fonte, interaja com o Espírito Santo. Ler a Bíblia é interagir com Ele, porque Ele escreveu. Converse com Ele. Nossa, que texto lindo que você escreveu. Olha, você usou aqui a vida de Pedro, amigão, Manu. Fale com o seu jeito de intimidade com Ele, não tem protocolos, Ele sabe o que está no seu coração, mas fale com Ele, comece a meditar nessa palavra. Seja como Davi. Davi, ele não era habitado pelo Espírito Santo de Deus, ele não tinha uma habitação permanente, porque ele viveu debaixo de outra aliança. Mas ele escreve o Salmo 1, dizendo que ele tinha prazer na lei do Senhor, e nessa lei ele meditava de dia e de noite. E é por isso que a gente vê Davi como sendo o homem segundo o coração de quem? De Deus, porque o coração dele estava conectado, estava bem alimentado. Porque nós sabemos que não foi por falta de falhas. Davi falhou, mas ele tinha algo diferente, uma fome insaciável. Então a gente precisa devorar isso daqui. Até porque eu lembro de um testemunho recente que eu ouvi da minha outra cunhada. Eu tenho 2 cunhadas, a Fer tem 2 irmãs. A cunhada do meio, a Fer é mais velha, tem a Isabela e tem a Lívia. A do meio se casou bem recentemente, não tem nem um mês. E para dizer para vocês como é importante nós não só termos um coração do Espírito, mas nós sermos guiados pelo alimento, pela palavra. Ela começou a namorar com hoje o seu marido, Luciano, e ele não era convertido ainda no começo do namoro, ele não era cristão, não era, pelo menos não tinha se rendido a isso. E eles começaram a ter muitas dificuldades no namoro, muitas dificuldades, ele não queria acompanhar, ele não queria seguir, ele não conseguia entender. Aí chegou um momento que, por ela conhecer a palavra, por ela estar ouvindo o Espírito Santo, ajudando ela nas decisões, ela falou: eu preciso me posicionar nesse namoro. E chegou nele e deu uma intimada. Falei o seguinte: a partir de agora eu vou te dar uma opção. Ou você vai caminhar debaixo dos mesmos princípios que os meus, ou você vai caminhar seguindo esse Jesus que eu sirvo, andando debaixo do cuidado dele, e obedecendo a palavra dele, vivendo em santidade, ou game over, tchau. Ele contou esse testemunho no casamento dele, ele ouviu isso, essa intimada. E olha que ele é policial, hein? Nesse dia tomou uma intimada, uma carteirada. Por quê? Porque ela estava vendo que na palavra não estava correto o que ela estava vivendo com que o alimento estava dando para ela. Então ela lia lá, abria no livro de Gálatas, começava lá no capítulo 5, ver as obras da carne e o fruto do Espírito, e ela via que, peraí, tem mais obra da carne nesse namoro, então não, vamos resolver isso daqui. Se ela não tivesse lido, como que ela ia saber? Por isso que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento, por falta de fome pela palavra. E aí ele decidiu, ela deu uma intimada, ela decidiu, ele correspondeu, e se casaram, e estão montando um ministério lindo, estão servindo no ministério, estão crescendo no relacionamento, eles já estão liderando células, ele está liderando células, está discipulando pessoas, porque alguém se decidiu, movido pelo Espírito e alimentado pela palavra. Então tem que ter esse combo, receber o coração e se alimentar da palavra. Se perder um dos dois, esquece, não funciona. Por isso que às vezes a gente pega no pé, não adianta ficar querendo o fogo, se você não deixa ele queimar a palha. Tem palha para queimar aí, tem obra da carne para queimar aí. O fogo vai vir sempre, mas ele vai queimar a palha, porque senão a chama se apaga. A emoção não sustenta o relacionamento. O que sustenta o relacionamento com o Espírito Santo é a intimidade, é o tempo com Ele, meditando na palavra. Isso daqui é o que nos dá fé. Nós temos lá em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Não precisa fazer uma mentoria de coaching, não estou falando contra isso, mas você quer aumentar a sua fé, quer viver o sobrenatural? Come isso aqui, devore isso aqui, que aí você vai ver o que vai acontecer, porque os avivalistas todos só fizeram isso, tomaram posse disso daqui,
se encheram de fé pela palavra. E aí eles começaram a tomar decisões pautadas nela. E olha só que coisa linda, texto de Hebreus 10, estamos acabando já, do 15 ao 16. Posso continuar mais um pouco? Ou vocês querem que eu acabe aqui já? Aguenta mais um pouquinho? Amém. Hebreus 10, 15 a 16. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. Então quando a gente recebe esse coração, Deus coloca as leis dele dentro do nosso coração. A nossa mente, a nossa consciência, o nosso racional, ele é transformado. Ele passa por uma reprogramação, que é o que Paulo fala. Olha, não fica tomando a forma desse mundo não, mas renovem a mente, metanoia, mudem a mente, porque agora Deus está cravando aqui, ó, o Espírito está colocando aqui, está colocando no coração, porque Ele está aí dentro, está jorrando. Isso é ser fonte que jorra inesgotavelmente, jorra para tudo, jorra para o seu físico, quando você tem uma enfermidade física, jorra para a sua alma, quando ela está gritando e querendo fazer você ter ansiedade ou depressão, ela jorra para a sua mente, quando você não consegue se concentrar e ter pensamentos imorais, ela jorra para tudo, porque o Espírito jorrando. Deus não está colocando as leis só aqui, Deus está colocando a lei aqui para que ela venha para cá. É isso que o Espírito nos garante, Ele mostra o caminho. Por isso que a palavra de Deus é descrita como lâmpada para os nossos pés, é luz para o caminho, porque quando você está na escuridão, você não sabe como tomar suas decisões, você está perdida, está perdido, indeciso, ela vem como uma luz para iluminar o caminho, e você vai ouvindo e vai falando, cara, é essa faculdade que eu preciso fazer, é com essa pessoa que eu preciso me relacionar, é agora que eu vou pedir em casamento, é agora que eu vou terminar com esse namoro, é agora que eu vou começar a estudar, é agora que eu vou começar a fazer esse curso de idiomas, é agora que eu vou começar a servir nesse ministério, é agora que eu vou começar a fazer isso, vou fluir nesse dom. Ela vai te iluminando pelo caminho, porque essa é a luz, não existe outra luz. Tome posse disso, se apaixone pela Bíblia. São incríveis os livros que nós temos de homens inspirados para escrever, mas ninguém supera o livro que foi escrito pelo Espírito Santo. Ninguém supera o livro que foi escrito pelo Criador. Ninguém supera. Ninguém supera. Então, se você coloca ela lá de cabeceira e se importa com os outros, sinto muito, mas você não está indo na fonte, você está indo em pessoas que estão pegando um pouquinho de água e colocando no seu copo. Então você tem a opção de pegar na fonte, inesgotável, ou você pode pegar pelas mãos de uma pessoa que vai colocar no copo, porque ela está buscando. Busca aqui, busca na palavra. Para finalizar, um salmo incrível, Salmos 119. E só o fato de você ler isso daqui, por exemplo, se um dia você estiver sendo tentado na sua carne, lê o Salmo 119, só para a hora que chegar no final, que vai, tenho certeza que a vontade de pecar vai sumir, mas leia até o final, depois você vai entender o porquê disso. Então é um exercício, até você meditando na palavra ali, ó, fazendo um exercício, ela já vai te ajudar. Pega o Salmo 119, quando começar a dar ruim, sabe, aquelas setas e aquela vontade de acessar aquele site, aquela vontade de fazer alguma coisa, pega a sua Bíblia, que vai te encher de fé, abre no Salmo 119, vou ler, não é ler também, não, lê, medita, até o final. A hora que terminar, sua mãe já chegou em casa, a hora que terminar alguém já chegou, a hora que terminar, você pode até no finalzinho dormir e começar no outro dia, mas você não vai pecar, até porque você vai estar lendo e o autor está do seu lado ali, gerando vida no seu coração, porque esse salmo é incrível, é maravilhoso, ele não é só grande. Olha lá, nos versículos 9 ao 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Olha aí um versículo para você, direcionado. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E olha aqui, o versículo chave, por que a gente tem que se alimentar disso daqui, ó. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse é o motivo.
para nós nos alimentarmos, para não pecarmos contra Deus, para não entristecermos o Espírito Santo, para nós sabermos o que está disponível. O louvor pode subir. Eu tenho certeza que o seu coração agora, esse coração aí mesmo que está sendo tocado pelo Espírito Santo, está com mais fome dele. Eu tenho certeza que, porque o Espírito Santo me falou que no momento da mensagem, quando falou a palavra decisão, você já falou, puxa, mais uma vez isso, eu não aguento tomar decisões, porque eu só tomo decisões erradas. Mas você não tinha ouvido a revelação dele para você, o porquê de você estar tomando suas decisões erradas. Porque você tem buscado na fonte errada, você tem deixado o seu tempo com Ele em último lugar e buscado em todos os outros lugares. Conselhos são maravilhosos, são bons, mas busque primeiro a Deus, busque na fonte. Não se sinta frustrado por até hoje ter tomado decisões erradas, porque se você está aqui é porque hoje é o dia da mudança, hoje é o dia de você fazer diferente, hoje é o dia de, pela fé, você receber esse novo coração, ou se relacionar melhor com esse coração que Ele já te deu faz tempo, que estava ali, murchinho, aquela chama do Espírito que nós não podemos deixar apagar, estava ali, adormecida. Hoje é o dia de deixar o Espírito Santo, aquele que habita em você, tocar no seu coração. E hoje Ele já te dá, já consegui te orientar para essa decisão. Você vai sair daqui com a decisão para aquilo que você entrou te atormentando. Deus tinha me falado sobre um jovem e quando a galera de Marília chegou, eu tenho a impressão que está entre vocês aqui. Um jovem que durante a pandemia trancou a faculdade, porque estava passando por um problema financeiro e até tinha condições de pagar mais alguns meses, mas trancou, porque ficou com medo de entrar em dívidas e ficou muito decepcionado, porque você já tem uma vida de muitas decisões difíceis. E aí você parou. Só que essa não foi a pior decisão. Eu sinto que o seu coração também, ele se esfriou, porque você ficou um pouco distante de pessoas que poderiam trazer você mais para perto da chama. E quando eu falo isso, eu vejo você como um coração que queimava demais. E por isso você trancou, porque faltou fé para acreditar que o Deus que já fez tantas coisas na sua vida, porque você é um jovem que já experimentou muitos milagres, um jovem que já viu curas físicas na sua frente. Você já foi instrumento para curar, mas naquele momento o seu coração estava tão machucado, estava tão aflito, que você não conseguiu decidir, você não conseguiu se posicionar ali, por fé, porque você ama esse curso que você trancou. E o Espírito Santo te fala hoje, vamos voltar, vamos decidir por fé, confie em mim, que eu vou te dar condições para você terminar esse curso. E não importa se você não está vendo recursos hoje, porque eu estou fazendo coisas novas. E a primeira coisa nova que eu faço é esse fogo novo que vai reacender a fé que está adormecida aí. Tão somente creia, faça esse curso, porque é um sonho seu. Na sua família poucos conseguiram o ensino superior, e eu sei que para você isso é importante, para poder valorizar a sua família, dizer que nós somos capazes, porque existe um pai que não me decepciona. E Ele vai fazer isso, porque hoje você vai decidir, você vai dar um passo diferente de fé, e o seu coração vai ser tocado por Ele hoje. Amém? É para algum de vocês essa palavra de Marília, se você tiver constrangimento de se identificar, senão depois se você quiser falar, beleza? Mas eu senti, talvez se você conhece alguém que passa por isso, entregue para ele essa palavra. Mas Deus me falou sobre Marília, sobre alguém que está vinculado mesmo a essa questão de faculdade. Creia e tome essa postura. Amém?